a farsa do Dia Mundial do Meio Ambiente. No dia 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente. O dia 5 de junho é o marco para a reflexão da ação global para temas relacionados às questões ambientais, mas realmente não temos motivos para festejar. Proliferam os eventos e seminários de governos e empresas. É o circo da farsa ambiental, num país onde tucanos gostam de eucaliptos e lulas de soja e cana-de-açúcar. Nada pode ser mais estranho. O que também não é estranho é a senadora Cátia Abreu, presidente da Confederação Nacional de Agricultura, dona de uma fazenda de 4.500 hectares, onde cria cerca de 3.000 cabeças de gado e planta soja, propor o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, por ter chamado os ruralistas de vigaristas. Num estado onde o secretário do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, o senhor Belfran Rosado, que é o presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente e também coordenador da ABEMA, Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente, e como deputado era líder da bancada de celulose, como pode falar em política ambiental? O Conselho Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, que possui 38 vagas, onde 5 são das organizações da sociedade civil, representada por entidades ambientalistas que têm uma ONG empresarial chamada Amigos da Florestas, que sempre defende os interesses empresariais, pode haver algo mais perverso? E ainda se fala em Semana do Meio Ambiente. Está em curso o maior ataque à legislação ambiental da história. São medidas que buscam garantir empreendimentos de infraestrutura e o agronegócio, além de estímulo ao consumo. Este é o carro-chefe da economia desenvolvimentista do Brasil colônia pós-moderna, pouco avançado no que se refere à política ambiental. Travamos diariamente um embate com as forças que constantemente colocam a natureza como fonte de matéria-prima e sumidouro de rejeitos. Um embate que transcorre a história da civilização ocidental e que se acentua com o implemento das formas de produção e massificação dos meios de consumo, criando um abismo intransponível entre aqueles que têm acesso aos bens naturais, aqueles que exploram mais de 80% de toda a riqueza do planeta, contra aqueles que devem se contentar com os rejeitos e descartes do processo industrial. Vivemos em um mundo de desigualdade social, historicamente revelado pela supremacia da força das guerras, dos impérios expansionistas, dos líderes megalomaníacos, das castas e das lutas de classes. O mundo se revela mais excludente quando se agrava os efeitos negativos das atividades humanas. Uma sociedade que, por sua dinâmica funcional e lógica mercantil, é naturalmente construída de forma excludente e acentua esse caráter pelos efeitos que traz e pela dimensão que toma. A exclusão ambiental é revelada por aqueles que não têm acesso aos recursos básicos, como a água e a terra, ou aquelas necessidades ligadas ao modelo urbano, como moradia e transporte público, o saneamento ou a saúde. O ambientalismo de classe que coloca o homem-máquina como um agente transformador do meio, suprimindo o homem-carne e todas as outras formas de vida. A ecologia do excluído, que entende a natureza de forma utilitarista. No dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, deveríamos propor a ecologia do oprimido. Parafraseando o poeta, pensador e teatrólogo Augusto Boal, morto recentemente, a ecologia deveria ser uma ecologia que tenha voz, que tenha vez, uma ecologia planetária cidadã, transformadora, crítica, uma ecologia minha, sua, ecologia do cidadão comum, uma ecologia das ruas, uma ecologia dos povos e daqueles que lutam em defesa de todas as formas de vida. No Dia Mundial do Meio Ambiente, são produzidas enormes quantidades de lixo informativo que irá poluir o planeta. Os mesmos que produzem o lixo informativo promocional, seja político ou institucional, alegam não haver recursos para a implementação de ações que façam com que a sociedade, que já está mais do que conscientizada do seu papel para com o meio ambiente, possa exercitar o que foi aprendido. São raros os municípios que possuem coleta seletiva e reciclam os materiais possíveis de reciclagem. Utilizam-se da população e principalmente dos filhos dos trabalhadores em suas respectivas escolas para falar e mostrar algo onde o interesse principal não é o cuidado e a preservação do meio ambiente, e sim captar recursos financeiros que possam ser utilizados em enriquecimento fácil e autopromoção. Dizem que sempre devemos dar passos à frente. No entanto, se estivermos à frente de um abismo, um passo à frente significa a morte. Uma das formas eficazes de mudarmos determinados processos de produção é o boicote. No caso do processo de condução dos temas sociais, deveríamos evitar a participação, boicotando a nossa presença, invalidando o processo, demonstrando maturidade, clareza e indignação.
Vivemos em municípios, estados e federação de papel, resumidos em leis e resoluções que só funcionam para aqueles que estão no poder. Estão oferecendo pão e circo à população que paga e mantém toda a máquina social. E esta, em sua grande maioria, parece estar satisfeita. E viva o Dia Mundial do Meio Ambiente!